Agora eu vou falar um pouquinho do planejamento de guerra. Isso a gente só pode usar em alguns momentos, tá, gente? Que é um planejamento muito específico de estudo para quando a gente tem um objetivo de tempo, de prazo, né? A gente tem um prazo. Eu tenho que adquirir tal habilidade em tanto tempo, ou tocar tal música em tanto tempo, e eu tenho que chegar aqui tocando, dominando esta habilidade 100%, porque, por exemplo, eu vou subir ao palco. Isso acontece às vezes na nossa prática de percussionista, né? E aí eu falo para os meus alunos fazer o mapeamento de guerra, que eu chamo de mapeamento de guerra. Pode chamar também de mapeamento de guerra, é meio pesado, né? Pode ser mapeamento de palco, né? Que é quando a gente tem uma previsão, assim, um prazo, né? Eu tenho que tocar, por exemplo, no caso da percussão brasileira, você foi convidado para tocar um show, 12 músicas, que você não conhece nenhuma delas, daqui a 3 semanas. Você vai tocar vários instrumentos. Você vai tocar pandeiro, tantã, surdo, agogô, etc. e tal. E você não conhece nenhuma das músicas. Você vai ouvir todas elas. Não sei se vai ter partitura ou não, etc. e tal. Mas você precisa desenvolver, às vezes, até a habilidade no próprio instrumento que você não conhece muito, que você foi convidado para tocar um instrumento que você não tem tanta intimidade quanto os outros. Isso acontece com percussionistas, às vezes, né? Porque a gente domina tantos instrumentos que as pessoas chamam a gente para alguns trabalhos em que a gente tem ainda algum instrumento que a gente não tem tanta intimidade, né? Mas vamos lá. Por exemplo, esse exemplo que eu dei. Você vai tocar um show com um grupo de samba. Você vai tocar vários instrumentos, tá ali meio que num naipe de percussão em que você vai tocar tudo, todo mundo toca tudo. Né? Você vai tocar pandeiro, vai tocar ganzá, tantã, surdo e blá blá blá. E você vai tocar 12 músicas. Como é o mapeamento de guerra? O mapeamento de guerra é o seguinte: você vai tocar daqui a 3 semanas, vamos dizer, o show é daqui a 3 semanas. Os ensaios começam uns 3 dias antes para você tocar aquele show. Então você tem ali 15 dias para estudar todos esses instrumentos, toda essa música. Você vai dividir, são 12 músicas, né? Então eu tenho 15 dias para estudar. Eu vou estudar durante 6 dias, eu vou estudar 2 músicas. 2 músicas serão completamente resolvidas. Eu vou entender a estrutura da música, o instrumento que eu vou tocar, e eu vou tocar elas naquele dia. Então, nos primeiros 6 dias, você vai resolver a sua intimidade com aquela música, né? Com o instrumento que você vai tocar na música que você vai tocar. Então você vai, não importa quanto tempo vai levar, tá? Mas você vai resolver a coordenação motora e o conhecimento daquelas 2 músicas que você escolheu para aquele dia, naquele dia. Não importa o que vai acontecer. Antes de dormir, você tem que adquirir aquela habilidade naquelas 2 músicas. Você vai conhecer ela, as partes dela, vai ouvir várias vezes e vai tocar um instrumento com ela e vai conhecer aquelas 2 músicas naquele dia. E assim você vai seguir durante 6 dias. Quer dizer, no final do 6º dia, você está tocando as 12 músicas, você já conhece as 12 músicas. E aí você tem mais 9 dias para ter total intimidade com essas músicas. Aí como é que eu faço? Nos primeiros 6 dias eu botei 2 músicas por dia, né? Nos outros 6 dias eu colocaria, por exemplo, são 12 músicas, eu colocaria, nos próximos 3 dias eu colocaria 4 músicas por dia. Eu já sei tocar as músicas, né? Então eu colocaria as 4 músicas, em 3 dias eu já estaria tocando as 12 com mais intimidade. Mais 3 dias eu dobraria esse estudo, né? Faria esse estudo de novo. Esses mais 3 dias faria o mesmo estudo, 4 músicas por dia. Só essas 4 músicas, tocaria elas, teria intimidade total. Então, 6 dias eu resolveria as músicas. 3 dias eu tocaria elas, destrinchava elas. Mais 3 dias, destrinchava elas de novo, quer dizer, 12 dias. Faltam
3 dias para o concerto. E aí eu pegaria 6 músicas num dia, 6 músicas diferentes no outro dia, novamente estudei as 12 músicas, e no último dia antes de eu ir pro show, pro primeiro ensaio, eu estudaria as 12 músicas. E aí você vai ver que você vai chegar neste 15º dia com intimidade total nessas 12 músicas que você iria tocar no 15º dia, preparado para o seu primeiro ensaio no 16º dia, né? Não sei se eu fiz as contas direito de dia, mas assim, é para a gente conseguir entender que é importante a gente dividir para conquistar.